Alô? Alô, alô. Ah, agora sim tá pegando meu microfone. Eu acho que é bom conectar uma coisa bem aqui. Vou só conectar o fone de ouvido. Não, olha a gambiarra que eu faço. Ó. Eu pego um negocinho aqui, ó, que é um carregador portátil. Aí eu ligo no meu fone de ouvido, porque o fone de ouvido tá sem bateria. Aí desse jeito ele tem uma. Na verdade ele não tá querendo ligar. Agora eu lembrei que esse cabo não funciona. Que beleza, tá duplicando o som. Agora ele ligou. Só não sei em quantos por cento ele tá. Ele conectou no celular ao invés de conectar no PC. Agora eu venho aqui, busco o dispositivo, coloco para conectar. Qual a ideia de hoje? Fazer uma gravação aqui de GTA V, padrãozinho. Então mostrar como é o jogo aqui para vocês, né? Aquilo, eu só preciso primeiro verificar uma coisa. Qual microfone tá descarregando aqui que tá em 20%? 90%, tá? Era o direito. Tá descarregando, tava descarregando. Tá dando pra ouvir meu áudio ainda, será? Alô, alô, tá dando pra me ouvir. Seguinte, hoje a ideia é jogar um pouco de GTA V. Não me pergunte por que o jogo tá assim. Ah tá, ele tá entrando no online. Acho que ele tá carregando online. Sendo que na verdade era pra estar em tela cheia, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente releva, a gente aceita. Não vamos brigar com o GTA V por isso. E eu acho que a minha powerbank, ela tá com muito problema. Na verdade, só um cabo C dele que não tá funcionando muito bem. Deixa eu ver bem aqui mais uma coisa só. O não perturbe, só isso, só para não cair notificação enquanto eu estiver gravando. E não quer carregar agora. A ideia hoje é mais ou menos trazer uma gameplay para vocês, mostrar como é que tá o desempenho do Lenovo IdeaPad 1i com Core 3. Esse meu IdeaPad aqui, ele tá com manter, dá um ESC. Então vamos lá. Esse meu Lenovo, ele tá com meu pai do céu, tá travando muito. Mas ele tá com 8 GB de memória RAM. Eu tava jogando ontem. Ontem eu joguei bastante e eu não tive nenhum problema enquanto eu tava jogando. Enquanto eu tava jogando ontem, ele funcionou perfeitamente, certo? Hoje eu não sei, mas a gente vai fazer os testes, a gente vai ver como é que vai funcionar, como é que vai rodar o jogo. Parece estar funcionando bem. Ele tá com tudo no baixo, que no caso do GTA V seria o normal, e ele tá rodando em 720p, ou seja, ele tá em HD. Ele não tá em Full HD nem nada do tipo. Eu espero muito que a gravação não fique travando. Só uma coisa, se a gravação estiver travando, pra mim, o jogo não tá travando, tá? O jogo tá rodando perfeitamente. Vou tentar jogar um pouco, fazer algumas missões, andar pelo mapa. E mais um adendo, só para deixar bem claro. O GTA Online, no caso, é muito mais leve do que o GTA V. Ah não, Gabriel, é a mesma coisa. Porque, tipo, os dois é o mesmo jogo, né não? E não, pessoal, não é a mesma coisa, tá? Um jogo é muito... Deixa eu pegar esse carro aqui. Um jogo é muito diferente do outro, porque o 5, ele... Opa, peraí. Como assim? Veículo pessoal apreendido, que é isso? Então assim, deixa eu ir lá pegar esse veículo pessoal. Então assim, pessoal, o GTA Online, ele é mais leve do que o GTA V modo história. Eu não sei se vocês sabem disso, mas por exemplo, o modo história tem muito... Sai para o pé. O modo história tem muito características que fazem ele ser mais pesado. Animais, níveis de pedestres, níveis de veículos na rua, tudo isso faz o jogo ser... Meu Deus. Tudo isso faz o jogo ser mais... Eu preciso de um carro emprestado. Deixa eu ver se eu acho algum carro emprestado. Aquele carro ali é do jogador. Seu veículo foi rebocado pela polícia. Paga a taxa de 250 no pátio. Caso contrário, será destruído. Ou seja, meu veículo pessoal tá aqui. Vou fazer o seguinte, uma coisa que eu gostei muito de fazer nesse jogo foi chamar o táxi. O táxi é uma coisa muito boa que eu espero muito que tenha no GTA 6. Na verdade, para jogar GTA 6, eu só preciso na verdade de um jogo melhor, né? Um videogame melhor. Porque o que eu tenho atualmente é um... Olha o meu táxi. O que eu tenho atualmente é só esse notebook, né? Que é o IdeaPad. O Lenovo IdeaPad 1 Core 3. Tá com 8 GB de RAM. O destino que eu quero é onde eu marquei. Vai. E pode ir rápido, tá? E é o seguinte, pessoal. Esse notebook que eu tenho, ele não é tão potente, tá? Ele é o básico do básico. Ah, nossa, esse cara, o piloto, dirige muito mal. Mas é o seguinte, é um notebook que ele é o básico do básico. Ele não é o melhor, o top do top. Vai ter glitch, vai travar, vai dar problema, vai... Tudo que você imaginar. Se você andar muito rápido, vai começar a travar. Aqui talvez, porque eu tô gravando. Ah, é o computador, por exemplo, o cara que quer ser youtuber. Não é. Isso aqui não grava gameplay. Isso aqui é pra você jogar, se divertir. Pra você pegar ali no final de semana, se baixar um joguinho, jogar tudo no mínimo do mínimo, tudo no low e tentar jogar um pouco. Isso aqui é um Core 3. A dica que eu te dou, se você quiser jogar, é você pegar, por exemplo, um IdeaPad 1i com um Core 5 ou com Core 7. Aí você vai ter um computador que talvez você já consiga jogar umas coisas no high. Por exemplo, o Lenovo IdeaPad 1i um core
que está acontecendo ali. Com o Core i5, ele roda com tudo no high, tudo no alto. Eu já vi os testes, tem uns testes no YouTube que você pode assistir. Você vai ver que ele roda com tudo no high, tudo no alto. Não é o caso do Core i3. O Core i3 ele já é muito diferente, ele não vai rodar com tudo no alto. Mas vocês podem ver aqui pelo teste que ele funciona bem, funciona bacaninha, legalzinho. Ele vai conseguir rodar tudo. Eu espero muito que o OBS esteja gravando, porque eu não consigo ter um retorno se ele está gravando ou não. Eu tenho medo de eu sair pro OBS e voltar para cá e a memória RAM não aguentar segurar o jogo rodando. Porque isso pode acontecer. Por algum motivo esse táxi, parece que quando ele tá andando, ele não sai da segunda marcha, não sei. Parece que ele vai, ó. Aí ele passa para a segunda marcha. E aí ele não passa a marcha mais. Não sei. Não sei se é impressão minha. Olha, ele tá indo. Reduziu. Se bem que não dá pra ver se ele tá reduzindo ou não a marcha. Que é isso? Oxe. Que é isso? Ah, eu mexi sem querer no destino. Ah, já tinha como marcar o veículo pessoal no táxi. Ah, não. Pera aí, por que começou a rodar a música? Como é que desliga a música? Não. Lá, esquece música, não música, copyright, não música, copyright, não música, copyright, sai do carro, vai pra lá, pra pagar a taxa, paguei a taxa. Menos 200, cara, o que é menos 250 pra um cara que tem 1 milhão? Cadê meu carro? Ah, não, velho, é o Dubster. É o Dubster, velho. Eu pensei que era o Turismo R. Ah, mas tanto faz. O Dubster é bom também. Na verdade não é não. Eu prefiro o Turismo R. Aquele carro que eu tinha ido pegar é muito melhor. Ah, uma coisa que eu tô percebendo agora enquanto eu tô jogando. Adendo sobre esse notebook. O Lenovo IdeaPad 1i, tá? Ele tá esquentando. E esse notebook esquenta muito. Então, isso é algo pra você ficar atento. Então, assim, adendos finais pra vocês sobre o GTA V. Depois eu trago o gameplay mais completo, mas adendos finais. Funciona o jogo? Funciona. Eu vou conseguir jogar? Vai. Vou me divertir? Vai se divertir. Agora, você não vai ter a experiência do Gamer Ultra Master Power, não. O cara lá que tá com, sei lá, um Acer Nitro V. Não, porque é um intermediário que eu comprei para trabalhar. Por exemplo, eu sou professor. Meu principal trabalho atualmente é como um professor em um curso técnico. Então, foi para isso que eu comprei esse computador, para dar aula. Eu consigo me divertir para jogar? Sim, vez ou outra. Mas esse computador não foi feito para isso. Isso é só para deixar bem claro. Outro vídeo que eu fiz de teste de jogos nele tá com 1000 visualizações já. Ou seja, escalonou muito rápido. As pessoas assistiram ele bastante. Por isso eu resolvi trazer esse teste do GTA V para vocês verem também como é que ele funciona. Mas só para deixar bem claro, isso aqui não é um computador, não é um computador para jogo não, tá? É um computador para você trabalhar. Ele é corporativo. Por exemplo, para eu planejar minhas aulas via Google Apresentação, maravilha. Fazer documentos via Google Docs, maravilha. Organizar minhas finanças via Google Planilhas, maravilha. É para isso que esse computador serve. Atividades de escritório. Se você quer um dispositivo para atividade de escritório, você vai comprar o dispositivo certo. É para isso que esse dispositivo aqui serve. Deixa eu acessar o menu de interação rápido para devolver o veículo para a garagem. Seguinte, é para isso que esse computador serve, certo? Deixa eu ver se eu consigo puxar o Turismo R para cá. Ah, isso aqui é outra coisa. Enfim. Mas se você quer um veículo para... Não sei, tipo... Veículo, ó, que veículo, cara. Se você quer um computador para poder fazer gameplay, jogar no seu dia a dia e tal, não é para isso. Esse computador não é para isso, tá? Tipo assim, esse computador ele vai ter outras utilidades, que não é essa, certo? Esse computador, ele não foi feito para jogar, certo? Você pode tentar usar ele para isso? Pode sim, mas eu pessoalmente não recomendo, certo? Ó, vocês podem ver aqui, ó, momento de ação, tá funcionando bem, certo? Mas esse computador, em momento algum, feito para você estar jogando, certo? Ele aguenta, como eu falei, Gabriel, quero me divertir. Você vai se divertir. Só que isso não quer dizer que esse computador foi feito para isso, tá? Como eu falei, a utilidade dele é outra. Você está querendo pegar um dispositivo feito para atividades de escritório para fazer atividades mais pesadas. Porque jogar é pesado. E esse computador não foi feito para isso. Ele não foi feito para jogar, tá? Ele, no máximo, é um quebra-galho caso você queira fazer isso. Eu estou sendo bem generoso falando que ele é um quebra-galho, tá? Por exemplo, aqui, ó. A forma como ele foi construído, o design dele já falha nessa parte aqui.
Por exemplo, estou jogando, acabei de passar por uma cena de ação na qual requer muito do dispositivo. A carcaça desse dispositivo é de metal. Cara, meu dedo tá queimando aqui, jogando. Se você tiver um controle externo, massa, você vai conseguir jogar sem problema. Eu tenho, só não estou utilizando no momento. Esses tempos eu estou tentando jogar mais teclado e mouse, né? Mas assim, não é um dispositivo feito para isso, com toda certeza. A carcaça desse bicho esquentando aqui tá me incomodando agora. A carcaça dele, a construção não ajuda nem um pouco. Então, vou chamar meu veículo pessoal. Cadê o mecânico? Mecânico. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comprar para jogar, vocês vão se divertir. Cadê o meu Turismo R? Foi destruído. Ah, vai ter que ligar para Morse Mutual. Pera aí. Se vocês quiserem comprar ele, vocês podem comprar para se divertir. Só por favor não comprem achando que vocês estão comprando um dispositivo gamer de última geração, um super computador, por favor. Só isso, tá? Só estejam atentos a esse detalhe. Fora isso, ele vai ser bom. Caso vocês queiram testes em outros jogos, em jogos diferentes, avisem, tá? Mas até o momento que eu posso trazer de teste é isso aqui. 3, 2, 1, ali. Então, o que pode trazer de teste? A gente pode ver alguns jogos. A minha biblioteca da Steam tem bastante jogos, então dá para trazer bastante testes. Posso tentar jogar outros jogos aqui para vocês. Mesmo andando aqui em alta velocidade, ó, vocês podem ver que o frame não cai. Meu carro mais rápido que eu tenho é esse Turismo R. O frame pode cair? Eita. Com toda certeza o frame vai cair. Tá esquentando muito e tal. Mas não ao ponto de tipo tornar impossível para você jogar. Eu vou só ligar bem aqui as estatísticas do próprio Windows. Vocês não vão conseguir ver, porque por algum motivo o gravador de tela não pega essas estatísticas. Mas aqui eu tenho, se não for fixar, aqui eu tenho as informações de a quantos FPS o jogo está rodando no momento. Não aparece para vocês, eu acredito eu. Mas por exemplo, aqui para mim, ó, diz que está rodando a 25, 28, né? 28, 25, 28. Ele vai ficar nessa média entre 25 e 30. E só para avisar para vocês qual gráfico isso aqui está rodando. Acho que é interessante mostrar para vocês as opções gráficas do momento. Então, HD 720p, o V5 está na metade, ou seja, não liberei para ele rodar a 60, porque ele não fica em 60 mesmo. Densidade demográfica está mais ou menos, variedade eu botei um pouco. As texturas está no muito alto, o shader está no normal. Lembre, tem normal, alto e muito alto. As texturas eu botei no muito alto. Até sem reflexo, MSA, qualidade da água, tudo normal, tudo no baixo. Sombras eu botei no nítido. Acho que o mais baixo seria... Acho que tem uma opção mais baixa do que essa, mas eu botei no nítido. Então, a única coisa aqui que está alta, pessoal, é gráfico, textura. Textura eu coloquei no muito alto, certo? Gráficos avançados, tudo desligado. Basicamente é isso. Escala de enquadramento, ó, aqui você ainda consegue deixar o jogo mais leve do que ele já é. Só que aqui você, eu acho que tem que reiniciar o jogo, né? Então aqui, ó, diminuir um pouco os gráficos na escala de enquadramento. Cravou a 30. Só que você vê que o jogo fica com leve serrilhado. Se você tem prioridade por FPS, tá aí a solução para você. É só você fazer isso. Se você tem prioridade por FPS. Eu não tenho tanta prioridade por FPS. Há muito tempo eu joguei GTA Online, GTA tipo 20 FPS. Então pra mim, FPS pra mim não é nada. Ah, bate bem na placa. FPS pra mim não é nada, tá? Então é isso, pessoal. Com base no que você viu aqui, você define se esse... Deixa eu sair do carro. Você define se esse dispositivo tá bom ou não pra você. Com base nisso, você... Deixa eu devolver pra garagem. Você escolhe se você compra ou não o Lenovo IdeaPad 1i com 40. Eu tô falando as coisas nada a ver, eu tô meio cansado, sei lá. Você define se vale a pena ou não para você comprar esse computador aqui, certo? E é isso. Até o próximo teste.